Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista-o a este vídeo até o final. Na manhã de segunda-feira, 29 de junho, a preocupação começou a crescer quando a doutora Teresa Sievers não apareceu para o trabalho. Pouco depois, uma amiga próxima de Teresa, que também era colega de profissão, ficou preocupada e decidiu verificar como ela estava. Ela foi até a casa de Teresa, esperando que fosse apenas um mal-entendido ou um simples atraso. Ao chegar à residência da família Sievers, tudo parecia normal do lado de fora. As portas estavam fechadas, as janelas intactas. Não havia sinais imediatos de arrombamento ou perturbação. Com uma sensação crescente de apreensão, a amiga usou uma chave reserva para entrar na casa. Quando entrou, chamou por Teresa. Então, em meio àquele silêncio perturbador, a amiga fez uma descoberta devastadora. O que havia começado como uma visita de rotina se transformou no início de um mistério horrível e trágico. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Teresa Ann Sievers nasceu em Connecticut em 19 de novembro de 1968, em uma família que valorizava o trabalho árduo, a ambição e a busca pelo conhecimento. Amigos de sua infância recordam que ela sempre demonstrou grande interesse pela ciência e uma empatia genuína por aqueles ao seu redor, qualidades que prenunciavam seu destino no campo da medicina. Durante os anos do ensino médio, Teresa equilibrou os estudos acadêmicos com o amor pelo serviço comunitário, dedicando-se regularmente como voluntária em abrigos locais e em projetos de melhoria de bairro. Ela levou essa filosofia para a faculdade de medicina, e além, comprometendo-se a praticar medicina de uma forma que enfatizasse a empatia e abordagens holísticas de tratamento. Após concluir sua formação, Teresa se lançou em várias funções que lhe permitiram refinar seu foco na saúde integrativa. Era conhecida por pesquisar terapias de ponta e discutir o papel das mudanças de estilo de vida na prevenção de doenças de longo prazo. Não era apenas o fato de possuir impressionantes credenciais acadêmicas. Era sua compaixão evidente, sua calorosa presença e sua habilidade de deixar os pacientes à vontade que realmente a impulsionavam para a frente. Quando a doutora Teresa se mudou para a Flórida, percebeu que o clima quente, as comunidades vibrantes e a crescente população de aposentados da região ofereciam uma oportunidade única para uma médica disposta a experimentar protocolos inovadores de cura. Com o tempo, seu consultório tornou-se conhecido pela atmosfera acolhedora e por sua equipe dedicada, todos unidos pelo entusiasmo inabalável de Teresa em melhorar a qualidade de vida de seus pacientes. Ela frequentemente trabalhava até tarde da noite, recusando-se a afastar qualquer pessoa que precisasse de orientação ou consolo e incentivando sua equipe a manter a mesma postura de cuidado compassivo. Em nível pessoal, os amigos mais próximos de Teresa destacavam que ela era uma multitarefa cheia de energia, que sempre parecia lidar com vários papéis exigentes ao mesmo tempo. Era uma mãe que valorizava os momentos simples, levar os filhos às aulas de dança, ajudá-los nas tarefas escolares ou torcer por eles em competições esportivas. Enquanto também atuava como médica visionária, empreendedora e palestrante em eventos comunitários. O casamento de Teresa com Mark Sievers acrescentou uma dimensão distinta à sua trajetória. Mark, que aparentemente apoiava a prática médica e as aspirações de Teresa, era frequentemente visto acompanhando-a em arrecadações locais ou seminários de bem-estar. Para os observadores casuais, o relacionamento deles parecia uma parceria equilibrada. Teresa era a visionária determinada, e Mark cuidava de muitas tarefas logísticas ou administrativas que ajudavam a clínica a crescer. Embora Mark não fosse formalmente da área médica, desempenhava um papel nos aspectos comerciais da clínica, às vezes auxiliando com tarefas administrativas ou explorando possíveis oportunidades para ampliar a base de pacientes. Amigos do casal lembram que eles demonstravam uma dinâmica confortável, completando as frases um do outro em algumas ocasiões, e encontrando maneiras de lidar com o caos do dia a dia de criar uma família enquanto administravam uma clínica próspera. Na época, havia poucos motivos para suspeitar de algo fora do comum, nenhum sinal aparente de discórdia que pudesse gerar preocupação entre os mais próximos. No entanto, como muitos profissionais de sucesso,
Teresa enfrentava as exigências de administrar uma clínica movimentada, juntamente com os desafios da vida familiar. Relatos de amigos indicavam que às vezes ela se sentia sobrecarregada pela crescente base de pacientes, pelos investimentos financeiros necessários para manter sua operação na vanguarda e pelos inevitáveis estresses que acompanham a maternidade. Ainda assim, sua paixão nunca parecia diminuir. Pelo contrário, esses desafios pareciam alimentar seu desejo de inovar. Ela sonhava em abrir clínicas adicionais ou em se associar a outros especialistas da saúde para desenvolver uma rede de recursos em medicina integrativa pela Flórida e além. As pessoas ao seu redor frequentemente comentavam que Teresa estava prestes a alcançar algo ainda maior, especialmente quando começou a planejar workshops, retiros e serviços ampliados que poderiam eventualmente alcançar um público nacional. Além dos limites de sua vida profissional, Teresa também estava profundamente envolvida em sua comunidade. Ela participava de instituições de caridade locais, organizava campanhas de doação e participava regularmente de eventos destinados a apoiar famílias carentes. Para Teresa, retribuir não era uma obrigação, mas sim um privilégio, uma extensão dos mesmos princípios que guiavam sua prática médica. Com o tempo, ela se tornou uma figura local, respeitada não apenas por suas inovações médicas, mas também por sua disposição em assumir os fardos daqueles que enfrentavam dificuldades. Os pacientes confiavam nela, e os membros da comunidade contavam com ela tanto para tratamento físico quanto para encorajamento emocional. Foi nesse cenário de aparente harmonia e sucesso crescente que começou a se formar uma tensão sutil, embora quase ninguém em Bonita Springs percebesse isso na época. A vida, como frequentemente acontece, tornava-se mais complexa por trás das portas fechadas. Se essa complexidade vinha de pressões financeiras, de desentendimentos pessoais ou de aspectos ocultos das personalidades envolvidas, permanecia em grande parte invisível para o mundo exterior. Na superfície, a carreira de Teresa prosperava, e a vida de sua família parecia destinada a seguir por um caminho brilhante. Ela frequentemente mencionava novos projetos em andamento, discutindo tratamentos de ponta ou colaborações que levariam sua prática a um novo patamar. Em conversas informais, parecia otimista em relação ao futuro e confiante em sua capacidade de equilibrar todas as responsabilidades. Continuava sendo a médica de referência, a vizinha vibrante e a mãe que se orgulhava das conquistas dos filhos. Poucos poderiam imaginar o quão rapidamente a percepção pública seria despedaçada, substituída por um profundo sentimento de tragédia e por inúmeras perguntas sem resposta. No domingo, 28 de junho, o sol de verão em Bonita Springs parecia brilhar um pouco mais forte do que o habitual, espalhando seu calor sobre jardins bem cuidados e sobre o movimento das lojas locais. De muitas maneiras, esse dia deveria ser rotineiro também para a doutora, Teresa Ann Sievers. Ela havia retornado recentemente de uma breve viagem ao norte, onde parte de sua família estendida ainda morava. Devido a agendas de trabalho desencontradas, o plano era que seu marido e suas 2 filhas pequenas permanecessem por alguns dias a mais, aproveitando o tempo com os parentes, enquanto Teresa retornava à sua movimentada prática médica. Ela havia chegado à Flórida no fim do domingo, confiante de que sua casa vazia lhe ofereceria uma transição tranquila entre o cansaço da viagem e as responsabilidades que a aguardavam na clínica na manhã seguinte. Quando Teresa entrou em sua casa confortável e bem cuidada, deve ter sentido um momento de alívio. Apesar de sua energia incansável, ela também era humana, e uma casa silenciosa pode, às vezes, ser o ambiente perfeito para um breve instante de calma. Em algum momento, ela largou sua bagagem, talvez conferiu as correspondências acumuladas e revisou sua agenda da semana. Mas à medida que a quente noite da Flórida cedia ao silêncio profundo da madrugada, algo indescritivelmente sombrio, algo que ninguém que a conhecia poderia jamais ter imaginado, se manifestou dentro daquelas paredes. Quando o sol nasceu no dia seguinte, a casa da doutora. Teresa Sievers havia deixado de ser um santuário da vida em família para se tornar um lugar de tragédia incompreensível. Na manhã de segunda-feira, 29 de junho, a preocupação começou a crescer quando Teresa não apareceu em sua clínica médica. Normalmente, ela era a primeira a chegar, destrancava o consultório,
revisava as anotações dos pacientes e delegava tarefas à sua dedicada equipe. Os colegas a descreviam como alguém que nunca faltava ao trabalho sem avisar previamente. Pacientes que tinham consultas marcadas cedo se viram esperando em um saguão silencioso, trocando olhares intrigados. Alguns presumiram que havia ocorrido um erro de agendamento. Outros especularam que a doutora Teresa poderia ter sido atrasada por problemas com o voo ou por um trânsito inesperado. Ainda que os minutos tenham se transformado em 1 hora, a sensação de inquietação só cresceu. A equipe da clínica tentou entrar em contato com Teresa por telefone, esperando ouvir ao menos uma mensagem rápida ou um pedido de desculpas pelo atraso. Nenhuma chamada foi retornada. Isso era profundamente atípico para uma médica conhecida por seu planejamento meticuloso e seu compromisso inabalável com cada pessoa em sua lista de pacientes. Pouco depois, uma amiga próxima de Teresa, que também era colega de profissão, decidiu verificar como ela estava em casa. O trajeto inicial até a casa de Teresa foi feito mais em um espírito de preocupação do que de alarme. Talvez ela tivesse dormido demais, pensou a amiga, ou talvez estivesse se sentindo mal após a viagem. Aquele breve percurso, passando pelas áreas residenciais tranquilas de Bonita Springs, acabaria entregando uma das experiências mais marcantes que essa pessoa enfrentaria em toda a vida. Ao chegar à residência dos Sievers, tudo parecia claro do lado de fora. Nenhuma janela quebrada, nenhuma porta aberta, nenhum sinal imediato do que havia acontecido. O jardim da frente, tão bem cuidado como sempre, não oferecia nenhuma pista sobre o horror que se escondia lá dentro. E, no entanto, a amiga achou a casa estranhamente silenciosa, com as persianas meio abaixadas, transmitindo a impressão de um ambiente inquietantemente parado. Com uma mistura de apreensão e determinação, a amiga usou uma chave reserva, ou possivelmente pegou uma escondida no lugar em que Teresa costumava deixá-la para entrar. Instantaneamente, um silêncio perturbador a envolveu. Ela chamou por Teresa, esperando uma resposta apressada, mas nenhum som veio. É difícil descrever a mistura exata de medo e incredulidade que deve ter tomado conta da mente daquela amiga enquanto avançava pelo hall de entrada. Nesse momento, a colega preocupada notou sinais de que algo estava errado. Embora a casa não estivesse revirada como seria de esperar em uma invasão típica, detalhes pareciam fora do lugar, formando uma impressão geral de que algo muito errado havia acontecido. Finalmente, ela encontrou o corpo sem vida de Teresa. As especificidades desse momento a assombrariam pelo resto de sua vida. Talvez a realização mais aterrorizante tenha sido perceber que um evento tão horrível havia acontecido em um ambiente que, à primeira vista, parecia intacto. Não havia vidro estilhaçado de uma entrada forçada, nem sinais de busca característicos de um roubo comum. Isso fazia a cena parecer assustadoramente pessoal, como se tivesse sido causada por alguém que conhecia a casa. Tentando manter alguma compostura, a amiga ligou para o 911, sua voz trêmula de choque e incredulidade. Em poucos minutos, a polícia chegou à residência. Eles se depararam com um quadro trágico. Uma médica bem-sucedida, uma vizinha querida, agora vítima de uma morte suspeita que exigia uma investigação imediata e minuciosa. Enquanto os delegados do gabinete do xerife do condado de Lee começavam a examinar a cena do crime, documentaram meticulosamente cada centímetro da casa, fotografando, coletando amostras e procurando a menor pista que pudesse apontar para um suspeito ou revelar um motivo. Quase imediatamente, a rede de amigos, colegas e vizinhos de Teresa ficou sabendo da tragédia. Ao meio-dia, conversas em voz baixa, mensagens de texto e telefonemas já circulavam. "Você ficou sabendo?" perguntou um vizinho a outro. "Aconteceu alguma coisa na casa de Teresa Sievers." O rumor local, geralmente preenchido por conversas triviais sobre planos de fim de semana ou reuniões da associação de moradores, transformou-se da noite para o dia. Segundo conhecidos, a voz de Mark tremia enquanto tentava compreender a notícia. Sua esposa, a mulher que trabalhava incansavelmente para melhorar a vida de seus pacientes, havia partido de repente em circunstâncias horríveis demais para compreender. Em poucas horas, Mark embarcaria em um voo urgente de volta à Flórida para enfrentar uma cena que nenhum deles poderia ter antecipado. A chegada dos veículos de imprensa locais ao local aumentou ainda mais a tensão. Microfones e câmeras apareceram pela rua,
capturando imagens da fita de isolamento da cena do crime tremulando ao vento e dos rostos sombrios dos policiais, que se recusavam a comentar qualquer detalhe específico. Os comunicados oficiais ofereciam poucas informações. Uma investigação ativa estava em andamento, suspeitava-se de crime e o gabinete do xerife pedia paciência enquanto a equipe coletava os fatos. Mas, para uma cidade tão pouco acostumada a acontecimentos tão perturbadores, a sede por informações tornou-se palpável. Boatos começaram a circular, desde teorias extravagantes sobre uma invasão aleatória, até especulações sussurradas sobre uma possível vingança profissional. Cada novo fragmento de informação, ou até mesmo boatos sem comprovação, parecia se espalhar instantaneamente, intensificando um sentimento coletivo de medo e vulnerabilidade. Num rescaldo imediato da chocante morte da doutora Teresa Sivers, as autoridades policiais do condado de Lee se viram diante de um enigma desconcertante. Segundo todos os relatos iniciais, Teresa não tinha inimigos conhecidos, nem disputas abertas que pudessem explicar um ato tão violento. No entanto, a brutalidade do crime, somada à incomum ausência de sinais de arrombamento em sua casa, sugeria fortemente que o ato havia sido deliberado. Talvez até planejado com antecedência. Os investigadores perceberam que precisariam dissecar todos os aspectos da vida de Teresa se quisessem encontrar uma pista que os levasse a um suspeito significativo. Esse esforço meticuloso exigiria examinar registros financeiros, analisar rastros digitais e entrevistar qualquer pessoa que pudesse ter tido acesso a Teresa ou conhecimento de suas rotinas. Era uma tarefa assustadora, e a magnitude dela ficou clara assim que os detetives começaram a mapear as últimas 48 horas de Teresa. Eles entrevistaram comissários de bordo, motoristas de táxi e qualquer outra pessoa que pudesse ter tido contato com ela durante seu retorno de Connecticut. Examinaram registros telefônicos para verificar se suas ligações ou mensagens nesse período sugeriam algum conflito em escalada. Conversaram com vizinhos que a haviam visto chegar em casa, embora a maioria relatasse ter observado pouco mais do que Teresa estacionando na garagem ao entardecer. A princípio, essas linhas de investigação revelaram poucas pistas. Nenhum vizinho notou um veículo incomum estacionado em sua rua, e nenhuma câmera de segurança capturou uma figura suspeita rondando sua propriedade. Se havia um assassino por perto, ele ou ela se moveu com um sigilo perturbador. Ainda assim, os instintos dos investigadores lhes diziam que o assassino não era um intruso aleatório. A avaliação inicial da cena do crime havia revelado sutis indicadores de que um plano premeditado poderia estar em jogo. Por exemplo, certas portas não mostravam sinais de arrombamento, e algumas câmeras de empresas próximas sugeriam que o tráfego na rua de Teresa estava notavelmente tranquilo naquela noite. Esse senso de cálculo colocou os detetives em um caminho de escrutínio mais profundo. Eles começaram o processo trabalhoso de reconstruir a vida pessoal e profissional de Teresa. Cada compromisso, cada ligação, cada relacionamento pessoal. À medida que investigavam, descobriram um detalhe revelador que acabou se tornando o catalisador de toda a investigação. Teresa Sivers tinha uma forte presença digital. Ela usava e-mails e mensagens de texto para manter contato constante com a equipe da clínica e, às vezes, até com pacientes que tinham dúvidas urgentes. Além disso, organizava sua agenda eletronicamente e mantinha anotações sobre várias oportunidades de negócios em andamento. Com mandados em mãos, eles apreenderam o computador de casa de Teresa, seu laptop de trabalho e todos os dispositivos móveis que ela usava. Analistas forenses vasculharam milhares de mensagens, cruzando nomes, datas e assuntos na busca por qualquer sinal de atrito ou ameaça. Logo, no entanto, surgiu uma nova linha de investigação de uma fonte surpreendente: rastros digitais vinculados a registros de celulares de fora do estado. Um detetive designado para revisar os dados telefônicos notou comunicações incomuns na época do assassinato de Teresa. Essas comunicações vinham de números que não eram locais da Flórida. Pareciam estar vinculadas a indivíduos do Missouri. Mas, após examinar os registros com mais atenção, ele percebeu que chamadas e mensagens de texto aumentaram em frequência à medida que o fim de junho se aproximava. Ainda mais reveladores foram os registros de localização desses telefones nos dias em torno do assassinato de Teresa.
Embora o dono do aparelho supostamente estivesse no Missouri, os dados indicavam que o dispositivo estava viajando para o sul, atravessando vários estados e chegando à Flórida justamente no período crítico. Seguindo essa pista, os investigadores entraram em contato com as autoridades policiais do Missouri, compartilhando detalhes do caso e pedindo ajuda para identificar os indivíduos por trás daqueles números suspeitos. Seus colegas cruzaram informações em bancos de dados locais e descobriram nomes que despertaram maior escrutínio. Curtis Wayne Wright, frequentemente chamado apenas de Wayne, e Jimmy Ray Rogers. O próximo passo envolvia determinar se aqueles homens tinham uma razão legítima para estar na Flórida, muito menos em Bonita Springs, perto da casa de Teresa Sievers. À medida que os investigadores se aprofundavam, descobriram que Wayne Wright tinha uma conexão com Mark Sievers, o que, por si só, não era necessariamente incriminador. Qual era a probabilidade de um amigo de fora do estado estar na cidade, sem que ninguém soubesse, exatamente no momento em que um crime hediondo acontecia? Somando-se ao mistério estavam os registros telefônicos que mostravam que Wright e Rogers pareciam estar viajando juntos. Seus aparelhos, ao menos conforme indicado pelos sinais das torres de celular, se movimentaram em conjunto rumo ao sul. Permaneceram algum tempo na Flórida e depois retornaram ao norte. Os investigadores levantaram a hipótese de que, se tivessem ido à Flórida para uma visita inocente, provavelmente teriam sido mais abertos sobre sua chegada ou feito contato com conhecidos. No entanto, ao que se sabia, o nome de Wayne Wright não surgiu no círculo imediato de residentes da Flórida entrevistados após o assassinato de Teresa, além da menção de que era um velho amigo de Mark. Essa incongruência, combinada com o momento suspeito e os padrões de uso dos telefones, alimentou a sensação de que esses dois homens poderiam ser muito mais do que visitantes ocasionais. Ainda assim, os investigadores precisavam de mais do que sinais em um mapa para garantir uma prisão. Registros de celular sozinhos poderiam não convencer um tribunal de que aqueles indivíduos tinham qualquer ligação com a morte de Teresa. Então, redobraram os esforços. A polícia, tanto da Flórida quanto do Missouri, intensificou as buscas, vasculhando rastros digitais, examinando registros financeiros e identificando quaisquer conhecidos que pudessem ter visto ou interagido com Wright e Rogers durante suas viagens. As pistas começaram a se multiplicar. Um atendente de uma loja de conveniência em uma área rural do Missouri se lembrou de que dois homens, cujas descrições aproximadas batiam, haviam comprado lanches e combustível pouco antes de seguir para o sul. Imagens de câmeras de segurança em rodovias e áreas de descanso acabaram confirmando que o carro dos homens estava se deslocando em direção à Flórida. Depois, registros de câmeras em rodovias selecionadas da Flórida os colocaram na região sul do estado, suspeitosamente perto de Bonita Springs, em um horário que coincidia com a janela do assassinato de Teresa. À medida que essas descobertas investigativas se espalhavam entre as autoridades, também crescia a determinação de levar os suspeitos para interrogatório. O desafio era descobrir onde eles estavam. Rogers era conhecido por passar de emprego em emprego, enquanto Wright levava uma vida um pouco mais estável, mas também havia se tornado esquivo desde que a notícia do assassinato de Teresa se tornou pública. Os detetives temiam que, se os homens percebessem que a polícia estava no encalço deles, poderiam destruir provas, desaparecer completamente ou tentar construir álibis. A coordenação cuidadosa entre agências era crucial. Nos bastidores, as equipes forenses avançavam na análise de cada evidência retirada da casa de Teresa. Um item que recebeu atenção especial foi o piso da cozinha e a área ao redor, onde técnicos usaram produtos químicos especializados para detectar pegadas ou impressões de sapato latentes, invisíveis a olho nu. Outra área de foco foi a porta da frente e outros pontos de acesso secundário. Alguém teria destrancado uma porta lateral ou usado um código de segurança para desativar o sistema? Se sim, como poderiam ter conseguido esse código? Outra questão permanecia. Teriam sido feitas ligações ou enviadas mensagens a partir dos próprios dispositivos de Teresa nas horas finais de sua vida que pudessem indicar medo ou o reconhecimento de um visitante na porta? Quanto mais os investigadores avançavam, mais se convenciam de que aquilo não havia sido um ato espontâneo. O assassino, ou assassinos, havia orquestrado os eventos para garantir que Teresa estaria sozinha e desprevenida.
Eventualmente, a convergência de provas digitais e observações do mundo real chegou a um ponto decisivo. As autoridades do Missouri localizaram Curtis Wayne Wright e Jimmy Ray Rogers. Em vez de arriscar uma confrontação dramática, a polícia elaborou um plano meticuloso para prendê-los, esperando efetuar as capturas simultaneamente para que nenhum tivesse tempo de alertar o outro ou fugir. Equipes de vigilância monitoraram os homens, observando seus movimentos para determinar a janela mais segura e estratégica para a prisão. Em poucos dias, delegados realizaram a operação em locais distintos para executar as detenções. Wright e Rogers foram levados sob custódia. Após a prisão de Curtis Wayne Wright e Jimmy Ray Rogers em conexão com o assassinato da Dra. Teresa Sievers, a polícia da Flórida e do Missouri se viu diante de um quebra-cabeça muito mais complexo. Desde o início, os investigadores haviam reconhecido a possibilidade de que esses homens não tivessem agido sozinhos. Viajar uma distância tão grande para cometer um assassinato em uma casa aparentemente aleatória na Flórida era, no mínimo, peculiar e, no máximo, extremamente suspeito. À medida que as autoridades aprofundavam a investigação, múltiplos indícios começaram a convergir para uma teoria que chocou muitos na comunidade. Mark Sievers, o marido de Teresa, poderia ter orquestrado tudo. A mudança oficial de percepção de Mark como viúvo em luto para suspeito em potencial não foi uma guinada abrupta. Ao contrário, resultou de uma acumulação meticulosa e paciente de fatos que, um a um, apontavam para uma explicação perturbadora de como o assassinato havia acontecido. Os detetives começaram pelo óbvio, o motivo. Por exemplo, Mark parecia cooperativo, mas estranhamente calmo durante suas primeiras entrevistas com a polícia. Isso, por si só, não era prova definitiva de culpa. As pessoas processam o luto de diferentes formas, mas os investigadores notaram inconsistências em seu relato sobre finanças, harmonia conjugal e planos futuros. Para esclarecer, examinaram minuciosamente a situação financeira da família Sievers. Essa análise revelou uma informação crucial. Teresa Sievers tinha uma apólice de seguro de vida significativa. Na verdade, possuía várias apólices que, juntas, representavam uma soma substancial. O suficiente, em teoria, para chamar a atenção de investigadores em busca de possíveis motivos financeiros. Um dos primeiros avanços veio da análise de registros telefônicos e mensagens de texto que ligavam Mark Sievers a Curtis Wayne Wright. Embora Mark não tivesse escondido sua amizade com Wright, alegando que eram próximos havia anos, o tom específico de suas comunicações se tornou um ponto de questionamento. Nos meses que antecederam o assassinato de Teresa, a frequência de ligações e mensagens de texto entre os dois homens aumentou consideravelmente. Algumas mensagens eram inofensivas, conversas casuais sobre o dia a dia e lembranças antigas que compartilhavam. Outras, embora menos diretas, continham referências enigmáticas que os investigadores acreditavam poder ser códigos ou frases cuidadosamente formuladas que apontavam para uma agenda mais sombria. Quando Mark foi questionado sobre o conteúdo dessas comunicações, ele as atribuiu a conversas típicas, alegando ocasionalmente que Wright o ajudava com certos assuntos de negócios. Enquanto isso, novas evidências também sugeriam tensões no casamento. Vários amigos próximos de Teresa revelaram que o relacionamento do casal, embora aparentemente estável, havia enfrentado uma série de pressões, principalmente desentendimentos financeiros. Ela mencionava querer expandir sua clínica, possivelmente abrir novas unidades e investir em equipamentos especializados. Mark, por outro lado, demonstrava preocupação crescente com a estabilidade financeira da família. Nesse contexto, a polícia voltou-se às confissões, ou à falta delas, de Wright e Rogers. Publicamente, os dois homens continuavam negando envolvimento direto ou apresentavam versões dos acontecimentos que se contradiziam. Por baixo dessa superfície, no entanto, os promotores esperavam que a pressão e a ameaça iminente de punições severas pudessem levar ao menos um dos suspeitos a firmar um acordo. Era uma estratégia comum em grandes casos de homicídio. Quando se suspeita de conspiração, uma das partes pode ser induzida a testemunhar contra as outras em troca de uma sentença mais branda. Os detetives organizaram repetidos interrogatórios com Wright, percebendo que seu vínculo com Mark Sievers era mais profundo do que o de Rogers. Eles o questionaram sobre cronologias, registros telefônicos
e a viagem suspeita do Missouri à Flórida. Por um tempo, Wainwright ofereceu apenas respostas vagas, ressalvas ou declarações cuidadosamente elaboradas que contornavam a verdade. O ponto de virada surgiu quando um acordo judicial passou a ser uma possibilidade real. A equipe de promotores do estado, determinada a responsabilizar todos os envolvidos, abordou Curtis Wainwright com uma proposta: revelar toda a verdade e testemunhar em tribunal, em troca de uma acusação de homicídio em segundo grau ou alguma medida de leniência. Após longas e complexas negociações, Wainwright aceitou o acordo, declarou-se culpado de homicídio em segundo grau e foi condenado a 25 anos de prisão. Uma vez que o acordo foi firmado, a história de Wright se desenrolou em detalhes de cair o queixo. Segundo o relato de Wright, o plano começou a se formar meses antes do assassinato de Teresa. Mark, frustrado por uma variedade de pressões pessoais e financeiras, teria confidenciado a Wright sobre seus problemas conjugais, insinuando que o divórcio era impossível ou indesejável por razões pessoais. Ao longo de inúmeras ligações telefônicas e mensagens de texto, Mark teria testado o terreno. Lamentava que, se algo acontecesse com Teresa, os pagamentos do seguro de vida o resgatariam da calamidade financeira e o poupariam de mais discórdia conjugal. A princípio, Wright afirmou que tentou dissuadir Mark desse pensamento sombrio, mas eventualmente a conversa se tornou mais concreta. Discussões sobre o momento, o método e como garantir que Teresa estaria sozinha. Wright alegou ainda que Mark estava determinado a que o assassinato parecesse um assalto aleatório ou um crime de oportunidade, um ato que atrairia mínima suspeita sobre ele. Wright, por sua vez, recrutou Jimmy Rogers. Os dois homens, então, planejaram meticulosamente sua viagem do Missouri até a Flórida. Investigadores, munidos das declarações de Wright, agora tinham uma narrativa na qual Mark Sievers surgia não apenas como um possível suspeito, mas como o suposto mentor. Ainda assim, estavam cientes de que a confissão de um corréu, especialmente alguém que se beneficia de um acordo judicial, por si só pode ser insuficiente para garantir uma condenação. Alguém na posição de Wright poderia mentir ou exagerar para transferir a culpa, minimizar sua própria responsabilidade ou garantir o melhor acordo possível. Portanto, a tarefa dos investigadores passou a ser verificar se os detalhes da confissão de Wright correspondiam a provas independentes. Eles cruzaram meticulosamente registros telefônicos, itinerários de voo, imagens de vigilância, mensagens de texto, extratos financeiros e testemunhos de outras pessoas. Quanto mais aprofundavam, mais paralelos surgiam. As vezes em que Mark e Wright conversaram se alinhavam de forma perturbadora com eventos-chave que antecederam e imediatamente sucederam o assassinato de Teresa. Registros de cartão de crédito do Missouri à Flórida também corroboraram parte da história de Wright. Uma dimensão separada do caso envolvia o comportamento de Mark Sievers, uma vez que o assassinato de Teresa se tornou notícia nacional. Investigadores notaram que ele fez inúmeras ligações para companhias de seguro logo após a morte de sua esposa, perguntando sobre pagamentos de sinistros e a papelada necessária. À medida que o caso contra Mark se solidificava, os detetives contemplavam o melhor momento para efetuar a prisão. Precisavam agir com cautela. A última coisa que queriam era alertar Mark ou lhe dar a oportunidade de fugir ou destruir provas. Finalmente, quando o testemunho de Wainwright foi completamente documentado e cruzado, e à medida que dados balísticos, forenses e digitais corroboravam elementos substanciais de sua confissão, os investigadores sentiram que tinham o suficiente para agir. As autoridades locais coordenaram-se com seus colegas do Missouri, mas o alvo principal agora estava na Flórida, o próprio Mark Sievers. Pela manhã, membros do gabinete do xerife do condado de Lee e outras unidades especializadas se posicionaram discretamente ao redor da residência de Mark, garantindo que, se ele tentasse escapar, seria rapidamente detido. Então, com mandado de prisão em mãos, bateram à sua porta. A acusação oficial dizia: assassinato em primeiro grau, juntamente com conspiração para cometer assassinato, destacando o caráter planejado e intencional do crime. Os promotores agiram rapidamente para elaborar seus argumentos, fazendo referência às apólices de seguro de vida, aos registros telefônicos, ao momento suspeito das comunicações de Mark com Wright e Rogers,
e ao novo testemunho de Wainwright. Mark, sob aconselhamento jurídico, manteve sua inocência, insistindo que fora vítima de acusações equivocadas. Enquanto aguardava o julgamento, o sentimento público oscilava entre choque, raiva e um pequeno contingente de céticos que ainda não conseguiam aceitar a noção de que o marido estava por trás de tudo. O julgamento de Mark Sievers e de seus supostos co-conspiradores logo se transformou em um drama jurídico monumental que capturou a atenção da Flórida e atraiu o interesse da mídia nacional. O julgamento de Jimmy Ray Rogers veio primeiro em um tribunal lotado sob forte segurança. Após longas deliberações, o júri retornou com um veredicto de culpado. Ele foi condenado por assassinato em segundo grau e sentenciado à prisão perpétua. Com Rogers agora condenado, a atenção pública voltou-se totalmente para Mark Sievers, a figura central de uma suposta conspiração. O principal pilar do caso do Estado se apoiava no testemunho de Curtis Wainwright, que havia se declarado culpado de assassinato em segundo grau sob um acordo que garantia uma sentença reduzida em troca de uma revelação honesta e abrangente de todos os detalhes do plano. O júri, já tendo visto uma condenação de um participante do assassinato, estava predisposto a encarar o envolvimento de Mark com profunda suspeita. Após várias semanas de argumentos, depoimentos de testemunhas e exposições forenses, ambos os lados apresentaram suas alegações finais. Os promotores instaram o júri a considerar a totalidade das provas, lembrando-os de que um caso não precisa conter uma confissão dramática gravada em fita para ser conclusivo. Por fim, o júri deliberou longamente antes de retornar ao tribunal, rostos sombrios, com um veredicto em mãos. O juiz leu a decisão. Mark Sievers foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato. Quando os oficiais conduziram Mark para fora, as câmeras capturaram um homem que momentos antes fora um marido comum da Flórida, agora condenado como assassino. Nas semanas e meses que se seguiram, ele buscaria apelação, mas o desfecho jurídico imediato era claro. Mark Sievers foi condenado à morte.